Pronto. Esse tá, esse não. Mas isso não pode falhar. Pode começar? Olá, boa noite. Estamos iniciando a 7ª, 8ª palestra, né? E vamos falar sobre o ego. Né? O ego, né? O que nos mantém vivo é o ego, né? Nos mantém invisível. E aí, dentro do ego existe um propósito da vida. Então vamos dar uma falada sobre, né? O ego, o propósito da vida. Então, o que é o ego? O ego é formado pelo esfacelamento da consciência divina, formando a nossa individualidade através do impulso do ego. São dois impulsos que a gente consegue viver. Aquele impulso igual ao instinto. É importante a gente entender esse aspecto, impulso, instinto, plasticidade, porque tudo é a mesma coisa. Né? Impulso, o que é um impulso? Impulso natural, independente da razão que faz o indivíduo agir com uma finalidade específica, independente do controle dele. Então a gente está, né, o nosso ego agora está funcionando dessa maneira, com um impulso que a gente muitas vezes não consegue dominar. Né, e ele tem autonomia, né, essa autonomia que deixa a gente, né, na mão de outras pessoas, na mão de político, na mão da igreja. Né. E a plasticidade é um termo da neurociência agora, é muito interessante. É a nossa capacidade de adaptação à vida, o que aprendemos repetidamente se torna autônomo e independente. Tudo é gravado em nosso DNA, né? Tudo que a gente faz está gravado. Tem a epigenética falando sobre isso. Né? A gente agora, antigamente não se acreditava nisso, que a genética fosse dinâmica, mas agora a epigenética está vendo que a gente vai gravando e vai automatizando. Né? E o segundo momento, o instinto é a genética, né? Que a gente é uma coisa que já foi gravada há muito tempo atrás. E nessa epigenética vai formando a nossa personalidade, nosso caráter, a nossa persona. Isso que a gente tem que entender, né? É fundamental isso. Agora vamos falar um pouquinho sobre o propósito da vida. Esse o Cristo falou, né? Na carta de Cristo ele falou, ele citou isso. O propósito de nossa vida. O verdadeiro propósito de nossa existência espiritual é livrarmos da escravidão do ego. Isso que é importante. E fazer o mais puro contato com a consciência divina. Isso é o fundamental, esse é o nosso propósito de vida. Nosso destino final, não tem jeito, é reconhecer a nossa onipresença, né, dentro de nós, em toda atividade diária. Então isso tem que ser, né, isso é fundamental, esse é o propósito. A gente tem que trabalhar por esse propósito. E para isso, a gente tem que conhecer o ego, senão a gente não consegue trabalhar. O universo inteiro é consciência universal transcendente tornada visível, através da atividade e do impulso do ego. A semana que vem a gente vai falar sobre o universo, o que é o universo, né, o tamanho, né, o que a gente precisa ter consciência para trabalhar a favor, né, não contra nós mesmos. Né. A partir do momento que a gente não tem esse conhecimento do ego, a gente começa a trabalhar contra, né, contra os nossos propósitos, contra o objetivo, o propósito da vida. Que conhecimento temos para esse propósito? Né? Aí também de Cristo. Eu percebi que a mente de Deus era tanto o Criador como a substância, em todas as coisas na criação de si. Então Deus é a mente universal e tudo, né? Tem a consciência dela. Semana que vem eu vou falar sobre o que é consciência, o tamanho da consciência, a consciência que foi esfacelada, né? Foi se tornando um indivíduo. Né? Eu vi claramente que o pensamento humano, quando carregado de convicções ou emoções, afetava a materialização da forma divina. Então esse contato que a gente tem com o divino, com a mente universal, o ego atrapalha. E a mente humana interfere na intenção divina, atrapalhando esse contato. Então, a gente vai ter que ir a favor, né, da mente universal, não a favor da mente humana. A mente humana é o que a gente vê o dia a dia, né?
A mente humana implica muitas vezes em querer, em brigar, afastar. Essa dualidade vem da mente humana. Então, agora vamos falar um pouquinho, né? Qual o objetivo nosso em função do ego? Ego. Seu objetivo espiritual supremo é chegar ao momento espiritual elevado que você finalmente compreenderá que a sua mente humana e seus desejos são finitos. É muito importante, né? A gente tem que olhar outros olhos. Né? O nosso olhar, nosso tato, visão, audição, toda a nossa comunicação é finito. É limitado. É limitado. A gente não percebe, a gente acha que olhando do finito a gente vai conseguir infinito, e não vai. Né? Portanto, eles nunca poderão levar você à felicidade e à realização que experimentará quando abandonar sua individualidade. No dia que a gente se unir ao universo, né, a gente vai ter a plena felicidade, a plena realização. A plena realização. E vier a consciência divina e você ir à consciência divina pedindo unicamente pelo caminho mais elevado, pela vida mais abundante e pelo verdadeiro propósito espiritual, que você consegue só a partir desse estado terreno. Isso que é importante. A gente tem que estar aqui, né? Não tem outro jeito. A gente veio da potência, da quinta dimensão. Lá não existia espaço-tempo. Lá era o caos. E a gente vivia no caos e estava totalmente inconsciente. A gente veio para a Terra, viemos para a Terra, para essa dimensão, né, que era a quarta dimensão, da Terra, é a dimensão, é o chakra do coração. A gente veio para cá para poder entrar em contato, para ter consciência das coisas e poder optar em fazer o propósito da vida. Portanto, precisamos conhecer o ego e a sua função. Aí vai ser fundamental. Sem esse conhecimento, a gente não vai chegar a lugar nenhum. A criação, nós somos o produto dos impulsos primários funcionando de uma forma individual, em conjunto. Né? São os impulsos do ego, que a gente fica em equilíbrio. É um equilíbrio entre si, satisfazendo as necessidades inerentes, né? Gravado na consciência. Então a gente tem um design inteligente. Né? Nós viemos de um design inteligente. No nosso espermatozoide ou óvulo, né? Esse design inteligente que vem através da consciência nos formar. Então a gente vem desse design inteligente. Né? E isso depende do impulso do ego que dá a estabilidade para ter o nosso DNA desenvolvido, né? E satisfazer as necessidades inerentes gravadas no nosso campo de consciência. Então, impulso são a realidade através e dentro da criação. O impulso do ego é o guardião da individualidade. Existe um fator criativo do ego que assegura a nossa individualidade. Quando nascemos, nosso instinto de sobrevivência, impregnado em cada célula existente, leva-nos a respirar e nos tornar conscientes de um vazio, de uma perda emocional e de uma necessidade de nutrição. Isso vai gerar todo esse conflito, essa satisfação das nossas necessidades e a necessidade de nutrição, que gera um vazio muito grande, vai formando o nosso ego. Né? E para aquietar nossa mente, a fome, a gente precisa. E a gente vai gravando isso tudo dentro do ego. Né? Eu tenho raiva da mãe que não me deu a alimentação, eu tenho tristeza porque eu não recebi. Então tudo isso a gente vai gravando, isso é um colapso de possibilidades. E a gente vai formando a nossa personalidade, a nossa persona, o nosso ego, tudo isso vai sendo formado gradativamente. Até os 7 anos de idade a gente consegue até ver a hora, a gente está aberto a essas coisas, a esses colapsos de uma forma mais intensa. Então a gente vai formando, e nós somos criados assim. Né? Então, quem está com fome, tem raiva, ou briga com a mãe, ou recusa, né? Ou né, essa luta
desses instintos, né, que vão criando a nossa personalidade. As necessidades, né? Exatamente, a gente precisa sobreviver, né? Esse impulso dentro de nós, esse instinto dentro de nós, essa plasticidade dentro de nós, né? A gente vai ter que fazer aquilo. Tem fome, tem que saciar, se não saciar a fome, você berra, você briga, você chora, ou sei lá, você vai fazendo... Vai formando alguma coisa. Você vai se formando, né? Dentro da individualidade, fora da vida, né? E por isso que isso é muito importante. Nenhuma forma deve ser condenada ou julgada. Nenhuma pessoa, né, pode ser condenada ou julgada. São o resultado do fator criativo do ego. É instinto, a gente é criado. Então, a gente, se é criado daquele jeito, a gente não é pecado, não tem. Né? A gente tem que reconhecer, o outro tem que começar a mudar. Né? A gente reconhecendo as coisas, a gente tem a possibilidade de mudar. Então, sem impulso do ego não haveria criação, né? Não haveria, sem impulso do ego não haveria autodefesa, sem impulso do ego não haveria vida, né? A criança já nasce sugando, a criança já nasce, né, com esse impulso de sobrevivência, ela tem que sobreviver e ela berra, ela tem meios, né, de comunicar isso, né, para o ambiente, berra, chora, e o impulso do ego é o eu primário nosso. A gente vai formando esse eu primário. E esse eu primário necessita de autossatisfação e sobrevivência. Né? Tem que ter a satisfação, tem que ter a sobrevivência. Agora, é o indivíduo por si mesmo que provoca esse desequilíbrio na vida ao dar impulso do ego o pleno controle de sua personalidade. Então a gente tem a nossa alma, o nosso ser, a nossa luz, a nossa centelha divina, tem essa possibilidade, mas a gente não exerce muitas vezes. Então fica tudo sob o controle do ego, né, dessa individualidade. Sem pensar ou ter consideração por outra pessoa. Então isso é o importante. A gente, quando tem que agir, a gente tem que levar em consideração o mundo, não nós, né, o nosso egoísmo, o nosso egocentrismo. Né. Quando isso acontece, estamos possuídos pelo impulso do ego, que se tornou autônomo. A gente vai, né, tudo para mim, afastando, né, esse o propósito do ego, né, o propósito da mãe, é aproximar ou defender e afastar. Então fica sempre nessa dualidade. Né? E não, a gente torna isso autônomo e não reconhece outra coisa. A gente vai perdendo o contato com o divino. Né? O divino não é o palmeirense, não. O divino não é devido da guia. Não é devido da guia. Então é importante a gente falar do esfacelamento. Né? Do esfacelamento da consciência existe a intenção. Né? E restou o impulso da vontade, que é a atividade, que é o pai. Né? O impulso do propósito, que é a atração e repulsão, que é a mãe que aproxima, que chega, que protege. E o pai que dá o impulso, né, para a vontade, né, a determinação. É um caminho. Então, sempre vai ter, né, o mundo vai ter que ter o feminino e vai ter que ter o masculino. Né? Atualmente se fala do problema de gênero. Né? Então isso aí é bobagem, né? Porque precisa ter o feminino, precisa ter o masculino e precisa trabalhar nesse equilíbrio. E a mãe tem que ter esse, né? Não é a mãe não pode trabalhar, ou tem que ter essa função, né, de aconchego, de aproximação, né, e de defesa também. Então a atividade do trabalho é uma corrente elétrica. Isso aí Cristo fala. Enquanto a ciência não conseguir identificar isso, né, que existe, né, o Big Bang gerou uma corrente elétrica, que é a vontade. Né? E nessa atividade da sobrevivência, né, o propósito é agregar, né, é agregar os amigos e afastar os inimigos. Então, existe esse impulso, né, de você aproximar e de afastar, mas a gente consegue viver nesse, né, o mundo consegue viver, o universo consegue viver em função desse impulso do ego. Né? E aí da atividade do trabalho, a eletricidade, a sobrevivência, o magnetismo. E a gente vive no eletromagnetismo, né? Esse equilíbrio constante, né, que existe na natureza. Né?
Vivemos no eletromagnetismo, aquela força yin e yang, aquele quadro, né, que é o yin e yang, aquilo é um equilíbrio mútuo que fica constante. Né? O mundo está nesse mundo visível, né? Porque o mundo invisível é outra coisa. O mundo visível é aquele que consegue viver nesse equilíbrio. O que é o yin e o yang? É atividades contrárias, mas dependentes mutuamente. Não é uma coisa que são contrárias. É o yin e o yang, mas eles são juntos. Eles conseguem junto e no meio desse yin, desse yang, conseguimos a nossa individualidade. Né? Então esse é o tal. Né? Então isso é importante. O ego a gente vai ter que viver em função do conhecimento que a gente tem. Né? E não criar, a gente vai ter que mudar o nosso padrão. E mudando o padrão do ego, a gente começa a entrar em contato com a nossa divindade, com a nossa luz. Né? Nós somos luz, né? Eu sou luz que irradia consciência, mas eu irradio consciência humana. Então, Cristo é luz que irradia consciência, irradia consciência divina. E Deus, né, a mente universal, é a própria luz. Então a gente tem que deixar o nosso corpo, a nossa mente humana preparada para a gente poder transmitir. Esse é o objetivo, é o propósito nosso da vida. Né? Não é ganhar dinheiro, não é ter nada, é transmitir a vida divina, né? Os conceitos divinos. Porque a partir desse momento a gente tem o dia que a gente conseguir isso, a gente vai ter sabedoria, vai ter o poder, vai ter inteligência e vai ter o amor. Tudo no mesmo lado. E também vai ter direito à nutrição, à sobrevivência, a satisfação de todas as suas necessidades, o trabalho constante da natureza, né? Porque a natureza é um trabalho constante, né? Dentro de um ritmo, de uma ordem. Então esse vai ser, não sei lá quantos anos, o trabalho começou há 2000 anos, né? Agora ele tem 2000 anos para tentar mudar. Para ajustar. Para ajustar, né? Tem que começar, a partir de agora, de hoje, vamos começar a ajustar. Legal, obrigado. Né? A semana que vem eu vou falar sobre a imensidão do mundo, né? O que é o mundo, a intensidade dele, o que é o Big Bang. É tão fora de nossa realidade o Big Bang, mas a gente vai ter que começar. A nossa consciência vai ter que expandir. Tem que expandir, até o momento que a gente entender o mundo, a individualidade, sair da individualidade e entrar no silêncio e na quietude do mundo. Importante, lá na luz, lá antes do Big Bang é tudo silêncio e quietude, esses impulsos estão juntos, né? Então lá é a felicidade total, é tudo legal. Então isso aí, a semana que vem a gente vai falar sobre isso. E vamos, fecha a luz lá. Então, a gente vai fazer uma meditação legal, aquela meditação que a gente entra nesse silêncio, nessa quietude, esse momento que a gente é o que é. Né? A gente, esse silêncio, essa quietude vai lembrar muito o útero materno. Né? A gente, na útero materno, a gente tinha tudo, era aquecido, era tudo favorecendo, não precisava pedir alimentação, né? A gente tinha proteção, tinha tudo, né? A cura, também tinha o direito de cura, a necessidade, né? De todas as nossas necessidades. Então, nesse silêncio, né? Vamos fechando os olhos e imaginar esse silêncio dentro da gente. É um momento de contato com o divino, o silêncio, a quietude, e a gente vai relaxando nesse silêncio, nessa quietude, e entrando em contato visualizando o nosso divino, o maior contato, né? O nosso objetivo, que é o nosso propósito da vida, é ir nos juntar à mente divina e ser uno com a luz do mundo, que é quietude, silêncio, respirando, vamos sentindo essa luz penetrando em
nosso corpo, nos deixando tranquilos, nos aproximando-se da mente universal, da consciência universal. Essa aproximação vai aumentar o nosso nível de consciência, né? E a gente vai, a partir de aumentar esse nível, a gente vai se aproximando de Deus. Né? Estamos longe ainda, estamos bastante distantes, mas a gente vai se aproximar e vai viver, né? Um dia a gente volta ao Pai, né? Volta à casa do Pai. A gente volta à casa do Pai com conhecimento. Né? Sem conhecimento do ego é pouco provável. Né? Nós temos que nos religar. Né? A igreja tem esse propósito, mas ela não exerce. A igreja, né? ela não exerce essa função que foi dada a ela esqueceu. E nós vamos ter que ressurgir, refazer, né? Com esse conhecimento de Cristo, né? Nas cartas de Cristo ele nos deu, e a gente vai poder voltar ao Pai, né? Voltar a ser uno com Deus, com a mente universal, com a consciência universal. Inspirando, relaxando. Vamos olhar para o nosso corpo, né? Vamos começar a clarear nosso corpo. Né? Vamos começar com a luz violeta. A luz violeta nos transforma, né? Nos transforma as nossas emoções, as nossas tristezas. Vai purificando o nosso ego. O nosso ego é como se fosse uma caixa, né? Uma tartaruga, né? Com casco em cima, casco embaixo, e a gente dentro, né? Inviolável, né? A nossa chama é inviolável, mas ela está encoberta. E quando a gente vai limpando essa casca, a gente vai irradiando a luz e vai se tornando luz, cada vez mais forte, mais brilhante e irradiando para o mundo. Certo? Ficou? Tá, obrigado. Até a terça-feira.